dia para todo mundo que está ligadinho aqui na TV Gazeta. Nós começamos chamando o repórter Alexandre Silvestre, direto do Parque São Jorge. Boa noite. Boa noite, Michele. O Corinthians avança na Copa do Brasil. Foi para as oitavas de final, venceu o Barra por 1-0. O gol do Yuri Alberto, que desencantou após 9 partidas sem marcar gols. E depois do jogo, abriu o coração. O artilheiro do Timão no ano, na Neoquímica, no século XXI, quer respirar novos ares logo depois da Copa do Mundo. É já. Todos os detalhes desse assunto, Memphis Depay, treta do Diniz com Gabriel Paulista, tem muito Corinthians, mas agora é a vez do destaque do São Paulo. Tem novidade no tricolor, né, Marina? Boa noite. Tem sim, Silvestre. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a gente no Gazeta Esportiva. Dorival Júnior retorna ao São Paulo com contrato até o final do ano, em meio a uma crise política no tricolor. A gente vai falar sobre os bastidores dessa negociação, sobre a pressão em cima do Rui Costa e também, é claro, sobre esse jogo já do tricolor amanhã contra o Fluminense com desfalques e retornos. Mas agora eu vou com Marcelo Bassege as notícias do Palmeiras. Boa noite, Bassege. Muito boa noite, Marina, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. No Palmeiras, o técnico Abel Ferreira e outros 3 jogadores voltam a ficar à disposição, mas um outro atleta se lesiona e vira o novo desfalque para a equipe. Enquanto no Santos, Neymar se prepara para sua última exibição antes da convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Tudo isso e muito mais ao longo do Gazeta Esportiva de hoje, mas agora eu devolvo a bola para vocês aí no estúdio. Toca pra cá, o Gazeta Esportiva de hoje tem muito mais pra você, dá uma olhadinha. Tem zebra na Copa do Brasil. Flamengo é eliminado pelo Vitória. E mais, Botafogo cai na Copa do Brasil e vira alvo de protestos. Agora no Gazeta Esportiva. Chegando e comigo no estúdio para fechar a semana tá essa dupla boa de debate, Alex Miller e Thiago Salazar. Boa noite. Fala, gente. Fala, Alex, Michele. Boa noite todo mundo. Bom, o Corinthians avançou na Copa do Brasil depois de derrotar o Barra, mas nem tudo foi positivo na noite do Timão. Vamos assistir? Yuri Alberto, não é você que precisa passar pela linha do gol, e sim a bola. Estava indo para o 10º jogo seguido sem balançar as redes. Contra o Barra, encontrou um goleiro chato pela frente. Everton parou o 9 do Timão algumas vezes. Barrou também as tentativas de Rodrigo Garro, de Breno Bidon, e ainda contou 2 vezes com a trave como aliada. Mas aos 38 do segundo tempo, não deu para segurar. Yuri Alberto desencantou e com estilo, a zica saiu. Foram 8 ou 9 jogos sem marcar, mas eu estava me entregando igual para a equipe. E, eles estavam fazendo gol também, então fez tanta falta assim, né? Muito bom o Yuri marcar como um prêmio e hoje foi um gol que nos deu a vitória, então foi muito importante. Mais por isso do que por retomada de confiança, porque ele não estava jogando sem confiança em nenhum momento. Tem jogado constantemente bem. Artilheiro do Corinthians do século, 82 gols marcados. Da Neoquímica, 51, do ano 6, ajudou o Timão a eliminar o Barra e avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mas pelo visto, Yuri Alberto não fica por aqui no segundo semestre. Foi um pedido meu que eu queria... a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos. A gente vai ver. Eu já estou com 25 anos, né? E ano que vem eu já faço 26. Então, querendo ou não, a janela já vai dando uma funilada muito grande por conta da idade, né? E a Itália, e inclusive a própria seleção italiana está nos planos, não só um Napoli da vida? Cara, eu fico feliz, cara, de querendo ou não, abre um leque muito grande, né? Com essa possibilidade de eu poder ser convocado pela seleção da Itália, e por eu ser um italiano, eu não roubo vaga de estrangeiro na Itália agora, mas pode ser uma boa estratégia, quem sabe. Silvestre volta para cá e traz mais informações dessas declarações de Yuri Alberto. Muito boa noite para você. Qual é a situação contratual do atacante?
Boa noite, Michele. Boa noite, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. O Yuri Alberto renovou o contrato com o Corinthians na metade do ano passado até 2030. A multa rescisória para o exterior, transformando em reais, está girando em torno de 600 milhões de reais. O Corinthians tem metade da fatia da pizza, digamos assim. 50% dos direitos são do Corinthians, a outra parte é do Zenit, da Rússia. O Corinthians aguarda a chegada de uma proposta convincente. Propostas pintaram por aqui no começo do ano, da Lazio, da Roma, até do futebol turco, propostas que giraram em torno de 100 milhões de reais até 190, mas como o Corinthians só tem metade desse valor e quer pelo menos beliscar uns 120 milhões de reais na mão, limpinhos, o Corinthians preferiu não vender. Mas agora fica essa questão aí do combinado do Yuri, do empresário do Yuri, o André Curi, e da diretoria, principalmente do presidente Osmar Stabile. Lembrando que o Yuri Alberto conseguiu a cidadania italiana e existe um rumor lá na Itália de que ele possa jogar na seleção italiana, se for o caso. Alguns clubes italianos estão interessados, um deles é o Napoli, que estaria disposto a pagar 30 milhões de euros, mas esse valor não chegaria a atingir aquilo que o Corinthians gostaria de receber da parte dele. Bom, aí então talvez não aconteça a venda, e o Yuri já disse tudo, né? Acabou, acho que até ele não deveria ter falado tudo que ele falou, porque se agora ficar sem marcar gols, aí talvez venha uma pressão da torcida. O que vocês acharam das declarações do Yuri Alberto? É o seguinte, Michele, todo mundo que está acompanhando a gente, Salazar, que o Yuri quer sair, todo mundo sabe, ele nunca escondeu isso, já tinha falado isso outras vezes. O que me chamou a atenção foi um cara que me parece tão acima da média em termos intelectuais, se expor dessa maneira, de uma forma completamente desnecessária. O Yuri Alberto não precisaria ter falado isso ontem. Internamente, o Corinthians, o Yuri, com o empresário dele, eles já poderiam estar costurando essa saída dele tranquilamente, nos bastidores, negociando, achando a melhor proposta, sem virar público e falar isso que ele falou. Eu acho que ele está forçando, você não acha, mas Alex? Pode até ser, mas eu não acho que para o ambiente do Corinthians, para ele próprio agora, porque ainda faltam 5 jogos até o final desse período pré-Copa do Mundo. Então como é que ele vai ficar? Como é que ele vai sair do clube? Ele me pareceu ser sabe aquela vaca holandesa, tipo Baleia de Minas Gerais, que é recordista mundial de leite, 130 litros de leite num dia só. Ele fez isso depois de toda aquela fase complicada que ele passou dentro do Corinthians, se recuperou, foi campeão, caiu nas graças da torcida e agora deu um bico nesse balde aí, o leite está tudo espalhado no chão. O que me parece é que isso é estratégico. Não me parece que foi assim completamente voluntário. O Yuri Alberto ele foi para a entrevista na Zona Mista, aparentemente disposto a falar. Certamente conversou com o seu staff. Aparentemente, isso não é informação, é só opinião. Me parece que ele quis deixar público uma cobrança ao presidente do Corinthians, Osmar Stabile. Como quem diz, olha só, estou deixando público aqui que o Osmar Stabile deu a palavra dele a mim, viu? Viu, Stabile? Estou contando para todo mundo que você me deu a palavra. Essa foi a impressão que eu fiquei. Só que o timing foi muito ruim. Mas a questão é que o Corinthians quer 120 milhões ali na mão. Esse é o ponto que agora eu queria chegar. Depois que o Yuri Alberto deu essa entrevista, eu vi muita gente tratando a saída dele no meio do ano como certa. Bom, já era, o Yuri Alberto está se despedindo, vai embora, mas as coisas não funcionam assim. O Corinthians quer um valor mínimo pelo Yuri Alberto. De 120. O Corinthians quer 20 milhões de euros. Pela parte dele, pelos seus 50%. Tá. O Corinthians vai ficar com 45% disso, porque 5% vai para o empresário do Yuri. O Corinthians quer 20 milhões de euros pela sua parte. E se não chegar a esse valor? O Yuri Alberto valor? Nunca recebeu essa proposta. As propostas que vieram foram recusadas porque 90. a parte do Corinthians não atendia ao interesse do Corinthians. Por isso que elas foram sempre recusadas. Por que o Yuri Alberto até então não forçou uma barra para sair? Porque ele era mais jovem e porque ele tinha esperança de ir para a Copa do Mundo. Agora ele está indo para 26 anos de idade e percebeu que não vai para a Copa do Mundo. Então houve um entendimento entre ele e o staff dele de que, é hora de sair, agora eu tenho que ir. Aí, Alex, eu pergunto para você sobre esse valor. Vieram as propostas da Lazio, da Roma no começo do ano e aí teriam atingido em média uns 100 milhões de reais, mas o que o Corinthians não aceita. E agora, quanto vale o Yuri Alberto?
É difícil assim estabelecer daqui a gente um valor exato de quanto ele vale. O Corinthians pode sim estabelecer quanto ele quer. Só que tudo isso também tem um limite. Porque o Corinthians, como o Salazar falou, não tem nenhuma proposta na mão concreta que atenda os seus interesses. Se de repente não chegar nenhuma dessas propostas, talvez o Corinthians tenha que reavaliar esse objetivo financeiro que ele tem em cima do Yuri Alberto e aceitar um pouco menos. O Corinthians está desesperado por uma venda. Isso. Mas é importante destacar, em cima do que eu estou falando, que não dá para... Parem de tratar o Yuri Alberto como um jogador que vai embora no meio do ano, porque a chance de ele não ir é grande, bem grande. Porque precisa atingir esse valor de 20 esse valor milhões. mínimo. Até hoje Então não é chegou. isso. A não ser que o Yuri Alberto tenha uma informação privilegiada, né? A não ser que ele saiba que vai chegar essa proposta. Por enquanto não chegou. E ele foi questionado na entrevista da Zona Mista ontem sobre isso. E perguntaram para ele, o que faria você ficar? Ele respondeu, se não chegar a proposta que interessa ao Corinthians, eu vou continuar. Então, mas ele fazendo... Percebe? Então assim... Mas o que calma. ele fez ontem, acaba expondo... Ele estava 9 jogos sem marcar. A torcida sempre... Não é que perdoa, mas tem muito mais paciência com ele agora, pela volta por cima. O timing, a única coisa que não dá para entender é o timing. O timing. Se ele ficar azeda o ambiente, vocês acham? Talvez com um a pouco. torcida também? Se ele começar a desembestar, marcar gol, aí até que não. Mas se ele de repente voltar a entrar num esquema de jejum de gols... E Alex, daqui 3, 4 jogos, ele entra em período de pausa por causa da Copa do Mundo. Então, daria para ele dar essa entrevista em outro momento ou construir uma saída natural. Eu também não entendi. O Corinthians tem jogos importantes a fazer agora. Vocês lembram o Scarpa, que estava voando no Palmeiras e queria porque queria ir embora? Depois acabou voltando. Tudo bem ele querer ir embora. Agora, ele declarar depois de um jogo, com jogos importantes a fazer agora, se ele esperasse 4 partidas e falasse a mesma coisa que ele falou, não cairia tão mal assim. Aí você junta o que ele falou depois do jogo, com a comemoração discreta para quem estava 9 jogos sem marcar, você começa a juntar as coisas e mesmo que não seja, você potencializa tudo isso. Tá vendo? O Yuri não comemorou direito porque ele já estava com uma insatisfação na cabeça que foi exposta depois do jogo. Então, sabe, não pega bem para ele em termos de ambiente de trabalho. Vai que acontece isso que o Salazar falou. Não aparece a proposta e ele fica. O torcedor já vai estar com cara virada, já vai estar ponta se ele forçar que o Corinthians o venda por um valor menor. Ele está ciente que, por menos que isso, só para lembrar o pessoal, quando o Corinthians adquiriu o Yuri Alberto, o Corinthians não investiu dinheiro. O Corinthians cedeu alguns jogadores ou parte de alguns jogadores, porcentagens de direitos econômicos de alguns jogadores. Mas a soma daquilo ali, não foi em dinheiro, foi em direitos econômicos, a soma à época dava 12 milhões e meio de euros. Então, por menos que isso, o Corinthians sempre falou, por menos que isso, a gente não aceita. Quando o Corinthians falar hoje, o Stabile no caso, olha, o Corinthians quer 20 milhões de euros, mas se chegar uma proposta que dê para o Corinthians 18, 17, 15... Será que o Corinthians não aceita? Porque ele já vai ter o lucro, além do ganho técnico que teve todo esse tempo. Não pode falar 15 porque aí vai baixar. Exatamente. Agora, nunca chegou essa proposta. E se não chegar de novo, ele vai continuar. Então, parem de tratar o Yuri Alberto como carta fora do baralho para o segundo semestre, porque isso hoje está longe de ser uma verdade. Uma nova bronca do técnico Fernando Diniz voltou a ser assunto e dessa vez o alvo foi o zagueiro Gabriel Paulista. O que aconteceu, Silvestre? Para quem é raiz, algo natural do futebol, uma troca de gentilezas durante o jogo. O Fernando Diniz na beira do gramado, ali batendo boca com o Gabriel Paulista, por uma questão de posicionamento, de atitude, algo nesse sentido. Quem não viu vai ver de novo, quem não viu vê agora. Aperta o play, diretor, por favor. Moleza do c... Dá a bola! Levanta a mão de novo, Dedé! Agora vamos ver e ouvir o que disse Fernando Diniz a respeito dessa situação na entrevista coletiva. Fala, Diniz. Porque se você perceber, depois que aconteceu, o Gabriel, ele passou a jogar muito melhor no jogo. Ele quase fez o gol, a bola bateu na trave, ele ganhou mais duelo, ele progrediu mais com a bola, achou mais passe. Mas é uma situação, se a gente conseguir evitar, eu acho melhor. Sabe? Então é uma coisa que eu também estou tentando me controlar. Mas, repito, assim, a gente é uma coisa que internamente, quando fica, o problema disso é o que as pessoas podem fazer disso. Diniz tentando segurar a onda, mas o Gabriel Paulista está no mesmo nível dele. Lembrando, Michele, é importante ressaltar que alguns dias antes desse jogo, desse fato, o Gabriel Paulista participou de um podcast famosíssimo
e fez uma verdadeira declaração para Fernando Diniz, que ele gosta muito desse tipo de atitude, que ele está confiante, que ele está jogando melhor. Teve bate-boca também já em treino do Corinthians. Faz parte do show deles. Tá bom, Michele? Assim que você quiser, eu volto com mais Coringão. Mas estando bom para ambas as partes, né? Que eles não... Eu acho que tá tudo ok, né? Ou vocês acham que o Diniz passou do ponto? Eu acho que tá tudo ok. Eu acho que o Fernando Diniz é assim, nós sabemos. E como o Silvestre bem disse agora, o Gabriel Paulista foi esses dias num podcast, ou seja, antes disso que aconteceu do jogo, e já tinha falado que a relação dos dois é assim. No dia a dia, nos treinos, o Gabriel é parecido com o Diniz em termos comportamentais. Então esse tipo de situação entre eles passou a ser comum no dia a dia. E isso foi transferido para o campo, onde as câmeras pegam os microfones, e aí essa situação é exposta e escandaliza muita gente. Mas como a gente já conhece o Fernando Diniz, eu particularmente gosto muito do Fernando Diniz, eu também. Inclusive desse jeito dele, faz parte. E os jogadores que trabalham com ele têm que saber que ele é assim e que não é algo direcionado para o lado pessoal do jogador. Era aquele momento de inflamação, de tentativa de melhorar, de corrigir alguma coisa em campo. Tem gente que não ele sabe assim. discutir, depois fica de cara fechada, Ele não fala faz mais assim, com a pessoa. Ai, que ridículo, né? Eu gosto do Diniz, não tinha nem que pedir desculpa, acho que tem que fazer isso sempre. É isso mesmo. O Diniz, ele se manifestou claramente não por causa da situação de ontem exclusiva, porque lá na apresentação dele no Corinthians, eu estava presente, ele foi questionado sobre isso e ele fez uma reflexão. Na apresentação dele no Corinthians, ele fez uma reflexão dizendo, eu preciso melhorar isso porque isso acaba me expondo. Tava demorando. E essa exposição não tem sido benéfica. Não porque ele acha que está errado, porque é o que ele disse ontem de novo. A exposição. Porque a maneira como as pessoas interpretam isso. Dentro do vestiário, isso é informação. Dentro do vestiário, isso foi motivo de brincadeira, inclusive, já. Tá tudo certo entre eles, tá tudo acertado e até fizeram piada no vestiário. Falaram para mim que até fizeram piada dentro do vestiário. Então tá tudo bem. Eu compartilho da opinião do Alex, eu não vejo problema nenhum nisso. Acho que isso daí faz parte do futebol. Ninguém se excedeu, tá naquela bronca dentro do limite que o futebol permite. Não teve falta de respeito, só que nós temos que entender o mundo que vivemos. E no mundo que vivemos, hoje tudo é filmado, mostrado, gravado. E isso, de fato, para a carreira do Diniz, eu não estou nem me referindo ao caso de outro, para a carreira dele como um todo o histórico que ele carrega por causa dessa situação, por outras situações que ele aí sim, passou do limite. Então aí todo mundo fica, ó lá, será que vai passar do limite de novo? Então, pro Diniz, ele já sabe, não é bom, não é legal. Mas foi a primeira vez agora, ele tem que tomar um cuidadinho, mas no Corinthians foi a primeira de ontem vez. Eu não vi problema nenhum, zero. Primeira vez, gente, que no Corinthians começou a dar, até demorou. Eu acho até bom, viu? Eu também acho. Gosto. Levanta a mão pra você ver que ele tá jogando melhor? Ele tá jogando melhor mesmo, o Gabriel Paulista? Não, é porque de fato o jogo tava naquela preguiça. E depois daquela bronca, o Gabriel correu, apareceu, deu passe, errou, tomou na trave. Então, até aquela bola na trave, se fizesse o gol, ele ia virar pro banco e fazer o quê? O Gabriel fez com o Flaco. Pessoal, a espera do torcedor do São Paulo por um novo técnico, durou pouquinho. Deu 24 horas ou não? Marina Buffon, boa noite. Como é que foi o acerto com Dorival Júnior? Olá, Michele, boa noite de novo para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, foi um pouquinho mais do que 24 horas para o São Paulo anunciar seu novo treinador. O Roger caiu na quarta-feira à noite depois da eliminação na Copa do Brasil e o Dorival Júnior foi anunciado hoje com contrato até o final, até 31 de dezembro de 2026. Esse contrato mais curto justamente porque neste ano tem eleições presidenciais no São Paulo, então esse contrato foi por conta disso. As conversas duraram muito tempo. Ontem o Rafinha e o Rui Costa foram direto para Florianópolis, nem vieram para São Paulo, então saíram de Caxias do Sul na quarta-feira e foram direto para Florianópolis e ali conversaram bastante com o Dorival Júnior, que estava um pouco receoso, principalmente por conta desse momento turbulento que o São Paulo está vivendo no seu campo político, principalmente por conta do Rui Costa, que está bastante pressionado. Outro entrave também era a questão salarial. O Dorival Júnior estava pedindo para ele, para sua comissão, algo que ele recebia próximo ali do Corinthians e o São Paulo queria oferecer algo próximo que o Crespo recebia, mais ou menos R$1,5 milhão para a comissão toda. Então, segundo a apuração aqui da TV Gazeta, fechou-se num acordo ali, um salário total ali de R$2 milhões por mês para Dorival e sua comissão técnica. O Dorival Júnior, que vocês bem se lembram, estava recentemente no São Paulo, acabou saindo para a seleção brasileira e agora retorna para tentar tirar o São Paulo dessa pressão, apesar de estar em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Michele.
Tá certo, Marina. Já a gente vai comentar sobre a chegada de Dorival Júnior ao São Paulo. Depois eu quero saber como é que vai ficar em relação à multa que o São Paulo tinha de 3 milhões. A multa dele está parcelada. Ele fez um acordo com o São Paulo à época da demissão. Sem esse acordo, lembra, não pode nem sequer rescindir o contrato. Tá. Rescinde, e ele está né? recebendo aos pouquinhos? E não poderia contratar um outro Exatamente. treinador. Então, esse acordo que foi feito lá atrás, ele continua recebendo de aos acordo pouquinhos. com o que foi acertado lá atrás. Ah, porque eram 3 não milhões. Muda para agora. Isso. Tá. E o que vocês acharam da contratação do Dorival Júnior? Olha, só um detalhe da informação que a Marina trouxe do salário dele, ele vai ganhar mais no São Paulo do que ele ganhava no Corinthians. No Corinthians, o salário da comissão, a comissão técnica, né, não é só ele, rendia ao Corinthians pouco menos de 1,8 milhão por mês. Era 1.700.000 e alguma coisa por mês para ele, para a comissão inteira, tá? Era isso. Se ele vai ganhar 2 milhões no São Paulo, ele vai ganhar mais no São Paulo do que ele ganhava no Corinthians. Isso é um ponto. Pronto, você já vai criar uma crise agora no São Paulo. Mas no áudio vazado do presidente de São Paulo, ele falou que o Dorival ganhava 3 milhões. Não, mas está muito mal informado. Mas ontem a gente até falou aqui que não era esse valor. Ele está mal informado e eu falo assim para vocês, com convicção, porque eu tenho cópia do contrato do Dorival Júnior, do Corinthians. Tenho a cópia do contrato. Ele tem 2 contratos com o Corinthians, tinha. Um de imagem, o outro de CLT, eu tenho cópia dos dois, sei exatamente qual é o valor, então não chegava a 2 milhões, não chegava nem a 1,8. Tá. Agora, sobre a chegada do Dorival ao São Paulo, depois da demissão do Roger, na minha cabeça, só 2 treinadores seriam capazes de apagar esse incêndio do São Paulo. Sim. Rogério Ceni e Dorival Júnior. Como o Rogério acabou não caindo no Bahia, está se sustentando lá, não sei de que maneira também, mas o Dorival estava no mercado, o São Paulo atacou direto no Dorival Júnior, que tem uma identificação também com o São Paulo, pela conquista da Copa do Brasil, por tudo que envolveu o Dorival, numa ótima fase dele chegou à seleção brasileira, não saiu desgastado do São Paulo justamente por isso, né? Ele não foi demitido porque estava mal e nem deixou o São Paulo na mão por uma outra proposta, ele foi para a seleção. Isso foi relevado completamente pela torcida, como deveria ser. Então só esses 2 seriam capazes de chegar sem nenhuma rejeição. Então o São Paulo acertou nessa de conseguir convencer o Dorival a voltar para o clube e o Dorival também aceitar esse contrato curto até o final do ano, porque normalmente os treinadores, quando aceitam uma proposta de um grande clube, tendem a pleitear um contrato mais longo para ter as garantias, para se resguardarem, e o Dorival não, aceitou até o fim do ano, compreendendo até a situação política do São Paulo. Tá certo. Bom, bora falar de Palmeiras no Gazeta Esportiva? Boa noite, Marcelo Bazege. O líder do Campeonato Brasileiro precisa da vitória amanhã? Boa noite, Michele, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Precisa sim da vitória amanhã e para essa partida tem muitas novidades. O Palmeiras entra em campo às 9 horas da noite contra o Cruzeiro na Arena Crefisa Barueri, porque o Nubank Park estará recebendo alguns shows nos próximos dias e para esse jogo o técnico Abel Ferreira volta a figurar na beira do campo após cumprir a sua suspensão de 7 jogos no Campeonato Brasileiro e também tem retornos de alguns jogadores. O lateral esquerdo Arthur está recuperado de um edema na coxa direita. Andreas Pereira também já não sente mais as dores pela forte entrada que ele recebeu na partida contra o Remo. Ele vinha com muitas dores na região lombar e Paulinho, que foi preservado, também deve ser relacionado. O Alan se recuperou de dores na panturrilha esquerda, mas ainda assim vai ter que ficar de fora dessa partida cumprindo suspensão automática. O Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro, está a 4 pontos à frente do Flamengo, que tem um jogo a menos, é verdade. Se vencer esse jogo a menos, diminui essa diferença para somente 1 ponto na tabela. Até por isso é de fundamental importância essa vitória contra o Cruzeiro para o Palmeiras seguir mais tranquilo na ponta da tabela, mas a disputa segue acirrada entre Palmeiras e Flamengo mais uma vez, viu, Michele? Para variar, né? Esse é o grande embate do nosso futebol. E aí, Alex Miller? Queria entender o seu pessimismo. Qual pessimismo? Você falou, acho que o Palmeiras não vai... Não, eu estava falando do São Paulo. Ah, eu sei que você estava se referindo a Palmeiras e Cruzeiro. Não, São Paulo e Fluminense. Eu estava falando que o São Paulo não vai ganhar do Fluminense. Estava aqui fora do ar, só para vocês entenderem. A gente estava fora do ar e ele falou, putz, eu acho que vai tomar uma piada. Eu falei, pô. Mas eu falei do São Paulo porque ele estava falando do São Paulo antes. Aí não tinha ainda virado o assunto como a gente não é virou. Do Palmeiras. Eu estava estranhando, porque... Não, eu acho que o Palmeiras vai ganhar. O Palmeiras tem tudo para ganhar esse jogo. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar esse jogo. O Cruzeiro, inclusive, não deve nem ter todos os titulares. Exato. Pensando na Libertadores. Em Barueri, o Palmeiras tem um ótimo número também. Aliás, o Palmeiras está invicto a 16 jogos, né? Mesmo não jogando bem, ele continua evitando as derrotas. Não, você está falando isso como palmeirense ou como profissional da imprensa?
Porque segundo o Abel, só acha que o Palmeiras não está jogando bem quem é da mídia. Os torcedores não pensam assim. Então a gente precisa entender aqui se o Alex está falando Então ele está falando como profissional da mídia. É que se a gente for entrar nessa que o Abel falou, eu não estava aqui ontem, mas gostaria até de ter falado, de ter estado para falar isso. O Abel se referiu à torcida verdadeira do Palmeiras, para ele coloca o microfone na torcida, em Londrina e em Belém, onde os torcedores, quando recebem o seu time de coração, eles vão lá e pedem a camisa pro Jefté, você entendeu? Então, nessa pureza de uma criança ou de um torcedor que mora muito longe e nunca tem a oportunidade de ver os ídolos de perto, o Jefté vira Roberto Carlos. Então, não dá para levar isso em conta. E o que o Abel falou também, que me desagradou muito, ele colocou todos esses jornalistas que ele falou no mesmo balaio, quando ele afirmou que tem assalariados que estão ali para fazer campanha contra o Palmeiras. O que ele quer dizer com assalariados? Jornalistas que ganham dinheiro para provocarem tumulto no Palmeiras? Ou ele dá os nomes de quem são esses assalariados para que fiquem identificados, ou então ele tem que explicar o que na cabeça dele significa assalariados. Porque eu não sou jornalista assalariado de ninguém para provocar tumulto em nenhum clube, no Palmeiras e quem quer que seja. Então ele tem que dar os nomes. É a mesma coisa que eu chegar aqui e falar, ó, tem técnico na Série A que recebe propina de empresário para escalar jogador. Eu tenho que falar quem é. É leviano. Ou eu falo quem é esse técnico ou eu não falo nada porque eu não tenho provas. Agora, jogar no ar para fazer bonito diante da torcida, isso é muito fácil também. É muito fácil, porque você mancha toda a categoria. Isso é muito fácil também. Agora, que o Palmeiras é favoritaço para amanhã e que tem retornos importantes, isso sem dúvida. O Arthur vai resolver a parada na lateral esquerda, porque o Jefté não dá. E o Andréas Pereira também é um retorno importante nesse meio de campo do time. Eu tô com o Alex Mineiro em praticamente tudo, assim. O Palmeiras, para mim, vence fácil, mas é um jogo importantíssimo, de muita pressão para cima do Palmeiras por causa do Flamengo na cola, ainda mais o Flamengo agora eliminado da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro ganha ainda mais peso e um elenco como tem o Flamengo para jogar duas competições, Libertadores e Brasileiro, sem a Copa do Brasil, ele se torna já era, né? Mas fica ainda mais favorito para brigar ali, de repente conquistar os 2 títulos. Então, trabalham para o Palmeiras, de novo vai ter essa missão, de novo deve ser um Palmeiras forte, burocrático, equilibrado, competitivo e provavelmente vencedor. Esse é o Palmeiras. O curioso, o que me chama a atenção diante de tudo que disse aqui o Alex, por que o Abel vê isso como uma afronta? A gente já vinha falando aqui, eu já falei aqui algumas vezes, o Palmeiras não joga bonito, mas o Palmeiras é organizado, competitivo e vencedor. Essa é a marca do Palmeiras do Abel Ferreira. Mas isso para mim é uma qualidade. Isso para mim, ele deveria ter orgulho disso. Eu não lembro, por exemplo, o Tite, que ele também era tido como um técnico vencedor e burocrático. Nunca vi o Tite irritado, incomodado ou bravo com isso. Peraí, você leva como um elogio. O jeito de falar do Abel, leva ele tinha como que elogio. ter um modo de falar. O Abel, além de tudo isso que ele fez de errado, ele generalizou. E isso ele faz com frequência. Isso é um outro problema, mas, enfim, papo para outra hora. Bom, o Flamengo, gente, todo poderoso Flamengo, está eliminado da Copa do Brasil. Depois de ter vencido no primeiro jogo no Maracanã por 2-1, o time do técnico Leonardo Jardim foi ao Barradão e perdeu por 2-0 para o Vitória. Eric e Luan Cândido marcaram os gols que decretaram a queda precoce de um dos favoritos do torneio e de todos os torneios. Olha só que impressionante o Flamengo fora da Copa do Brasil. Se alguém fizesse uma aposta a respeito desse jogo... Não imaginaria que o Flamengo seria eliminado nesta fase. Com 16 nesta fase... E muito menos pelo Vitória, muito menos depois de ter ganhado o primeiro jogo. Pois então, o cenário é completamente Mas você acha que o Flamengo entrou meio adverso. assim, muito confiante? Eu não acho, eu acho que foi um problema de pontaria mesmo. Porque tanto no primeiro quanto no segundo jogo, o que o Flamengo acumulou de oportunidade de gol... E o Rossi falhou no segundo gol, hein? Falhou, o Rossi falhou feio no segundo gol. Mas o Flamengo acumulou, empilhou uma enormidade de oportunidades de gol. Foram 26 finalizações contra 4 do Vitória. É um absurdo. Das 4 do Vitória, 2 gols entraram. Das 26 finalizações, nenhuma do Flamengo. E no primeiro jogo, no Maracanã, também, o Flamengo perdeu gol a rodo. Sim. Não, custou caro. Não, ontem foi uma atuação pífia e patética do Flamengo. Olha, o que você está querendo dizer com isso? Que foi. Pífia e patética. Entendi. É isso aí. Bom, Memphis Depay é sempre assunto no Corinthians e também aqui no Gazeta Esportiva, né? Mas e na Holanda? O que será que estão falando dele? Vamos conferir as expectativas dos torcedores holandeses sobre o camisa 10 do Timão na Copa do Mundo, que começa mês que vem.
Memphis Depay vai ou não vai ser convocado para a Copa do Mundo? A dúvida existe não pela qualidade do atual jogador do Corinthians, mas por conta da sua condição física. Memphis não entra em campo desde 22 de março por uma lesão muscular na coxa. O que o torcedor holandês está pensando sobre isso? Este torcedor pensa que Memphis será o foco e espera que ele marque gols e desempenhe bem. Essa torcedora também espera que ele marque muitos gols e que a Holanda vença, mas disse que tem dúvidas. I think we'll see. Esse holandês disse que o país adora o Memphis, mas que ele precisa estar em forma. Se não estiver, é melhor que outro atacante vá, como o Doni Malen, por exemplo. Para essa torcedora, Memphis é ótimo e a Holanda vai ganhar a Copa do Mundo, e que o título é o mais importante. Memphis Depay é o maior artilheiro da história da Holanda, com 55 gols marcados. Já pelo Timão, ele é esperado por alguns minutos, pelo menos, neste domingo contra o Botafogo, a poucas semanas do fim do seu contrato e da Copa do Mundo. Por fim, essa torcedora holandesa desejou boa sorte e que Memphis vença com o time, juntos. Você vê como ele é querido lá na Holanda? Seguinte, deixa eu só, antes de comentar sobre Memphis Depay, segunda-feira o Gazeta Esportiva estará muito especial. É dia de convocação da Seleção Brasileira. Nosso programa vai começar às 4h40 da tarde, 4:40. Então você pode organizar o grupo, chama a vizinhança toda lá, chama a turma do amendoim, do refrigerante, reúne a galera. Eu já estou reunindo toda a vizinhança lá em casa para começar a assistir o Gazeta Esportiva esquenta para a Copa do Mundo, porque o Ancelotti vai fazer a convocação e nossa equipe estará ao vivo, direto do Rio de Janeiro, Marina Buffon, Miller e muitos convidados especiais, tanto aqui quanto lá. Então, segunda-feira, a partir das 4h40, a gente começa aqui no Gazeta Esportiva, tá certo? Foi dada a largada para a nossa Copa do Mundo 2026. E o Memphis Depay? Fala aí, Salazar. Memphis Depay. Você acha que vai para a Holanda? Olha, eu vi a expectativa até de um dos holandeses, muito legal, aliás, esse material que a gente tem, né, de ver os holandeses falando sobre o Memphis Depay e nós aqui tendo o Memphis Depay. Os holandeses que não assistem o Memphis no Brasil, né? Pois é. Se até o técnico falou que não assiste porque está dormindo nesse horário. É verdade. Agora, eu acho que, YouTube, na verdade, depois de tudo isso que a gente ouviu e está vendo do Memphis, a questão não acho que é tanto se ele vai ser convocado ou não. Acho que no final das contas ele acaba sendo convocado, mas acho que a pergunta que é válida nesse momento é se ele vai ser titular da seleção, né? Acho que é por aí. E ele tem, o que o Neymar tem aqui no Brasil, ele tem também na Holanda, ou seja, nenhum foi campeão do mundo pela seleção, mas tem cartaz, tem nome e tem números. Então ele é o maior artilheiro da história da Holanda. Jogando em atividade mesmo, estando nesse período parado, né, recuperando de contusão, de lesão, acho que o Memphis Depay vai ser convocado e vai fazer parte aí da seleção da melhor maneira possível. A titularidade dele na Holanda depende da condição física dele. Se ele estiver bem fisicamente, vai ser titular, o que eu acho difícil. Acho que será, claro, deve ser convocado, mas dificilmente titular de início por causa da lesão. Agora, uma informação importante apurada pela nossa equipe aqui da TV Gazeta. No CT Joaquim Grava, o clima é de despedida. É mesmo? No CT Joaquim Grava, o clima é de despedida. Em relação ao Memphis, Exato, em relação ao Memphis Depay. Conversei com algumas pessoas que têm relatado o Memphis dentro do CT, na rotina dele, treinando, tratando, se preparando e já cumprimentando algumas pessoas do dia a dia. O Memphis Depay, se jogar, fará ali mais 1 ou 2 jogos pelo Corinthians, vai para a Copa do Mundo. A última rodada do Corinthians no Campeonato Brasileiro, os jogadores convocados não fazem essa rodada, então ele já estará liberado uma rodada antes, e se não renovar o contrato, não volta mais. E a informação que a gente tem é que se algo não mudar, porque tudo pode mudar, por exemplo, a própria venda do Yuri Alberto, uma eventual venda do Yuri Alberto, pode de repente mudar o curso das negociações pela renovação do Memphis Depay. Mas hoje, a situação de hoje, sexta-feira, 15 de maio, é de um clima de despedida. O próprio Memphis Depay sentindo que o Corinthians não deve procurá-lo para uma renovação de contrato dentro
do que eles têm conversado e já conversando com algumas pessoas dentro do CT em clima de despedida. Bom, é porque teria que ser antes da Copa para fechar esse ideal acordo. Tem que ser antes da Copa. Né? Então aí já estamos aí É o ideal, nada impede que feche durante depois. a Copa, alguma coisa, vai saber, né? Então. O Marcelo Paes, o Osmar Stabile disseram claramente que entendem que a renovação deveria acontecer antes dele ir para a Copa do Mundo. É muito caro. Está falando de muito pouco tempo. É muito dinheiro. Bom, Memphis Depay também foi assunto na entrevista do técnico Fernando Diniz. O que será que o treinador falou sobre o holandês em Silvestre? E antes da entrevista e o trechinho aí do Diniz, emendando no comentário dos meninos aí no estúdio, o Memphis Depay não deve jogar contra o Botafogo também pelo fato de ser gramado sintético, o tapetinho lá do Engenhão, jogo do Campeonato Brasileiro no próximo domingo. Ele está nessa fase de recuperação e o Fernando Diniz muito a fim de escalar o Memphis Depay, está honrado de trabalhar com um jogador desse nível. Muito bom, na opinião do Diniz, tanto para o futebol brasileiro quanto para o Corinthians. Agora resta sabermos se ele vai continuar no segundo semestre. Fala, Diniz, sobre o holandês. A gente está trabalhando para ele retornar o quanto antes, mas com uma boa margem de segurança, porque o Memphis tem uma Copa do Mundo para disputar daqui a pouco, né? É um jogador que eu conto muito. É um privilégio poder ter um jogador igual ao Memphis. Já falei isso, vou repetir. Privilégio para o Corinthians e privilégio para o futebol brasileiro. É um jogador extremamente diferente. A minha relação com ele, todo dia, ela ganha mais profundidade, ganha mais calor. Chegou aqui nota da assessoria de imprensa do Yuri Alberto. Ouvimos aí o Diniz sobre o Memphis, agora as aspas do Yuri depois da entrevista de ontem. O que eu quis dizer é que eu nunca escondi o desejo de jogar fora um dia, mas hoje não existe nenhuma proposta. Se um dia acontecer, precisa ser bom para o Corinthians e para mim. Enquanto isso, vou honrar a camisa da melhor forma possível. Mas existe o risco, sim, do Corinthians ficar sem a dupla de ataque para o segundo semestre. Se pingar a proposta boa para os dois lados, o Yuri se manda e o Memphis, se não renovar, voa. Bom, então é isso. Memphis, se não renovar, voa. Se chegar alguém para bancar os salários reduzidos, fica. Mas também tem que ver até quando, porque também... Algo bem provável hoje, vamos deixar claro, informação nossa, algo bem provável hoje, clima de despedida para o Memphis Depay. E o Yuri Alberto é aquilo, ele já expressou de outras vezes o desejo de jogar fora do Brasil, mas não significa que ele vá jogar fora. Nessas ou que ele aspas aí, eu senti uma tentativa de dar uma amenizada, mantendo o teor. Foi exatamente, agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, foi exatamente o que a gente comentou aqui no primeiro bloco. Né? Foi exatamente o que a gente comentou aqui no início do programa. Falei, gente, calma, não chegou proposta, se não chegar, ele não sai. Ele só disse que há uma intenção e uma promessa ali do presidente. Mas sabe o que é, Salazar? É que às vezes o jogador está descontente e se o jogador não quer continuar, ele arranja uma forma de sair. E a gente já viu isso acontecer com vários... O contrato dele vai longe. Exatamente. Arrumar uma forma de sair em 2026 com o contrato 3 até anos 2030. Faltam 3 anos e pouco para acabar. Então por que faz um contrato até 2030, gente? Então. A pessoa faz um contrato tão Aí é para garantir multa rescisória. Exato, exatamente. Aí é complicado, porque, poxa, o clube está na boa fé, precisa contar com a pessoa, com o funcionário, que é um jogador muito importante, muito identificado com a torcida, que já foi de meme ao ídolo, a herói. Gol em 3 finais. O Corinthians vai lá, faz um contrato, quero ter você até 2030. Aí chega no 2026, a pessoa fala, eu quero ir embora, eu já tô aqui faz muito tempo, desde 2022, né? 2022 já tô aqui. Quando ele disse que o Corinthians prometeu, o Stabile prometeu, não é prometeu liberar por qualquer coisa. Claro. Prometeu só, se chegar um negócio interessante pra gente, que é X. Se chegar, eu te libero, eu não vou segurar. Essa é a promessa, o mesmo pro Hugo Souza. Se chegar aqui uma proposta de 13 milhões de euros, eu te libero. Porque o Hugo também gostaria de ir se fosse nessas condições. Então, assim, a promessa é, eu quero X. Se ela chegar, eu não vou impedir a sua saída, tá bom? Essa é a minha promessa. Agora, se chegar menos do que o Corinthians pretende, muito provavelmente, se o Stabile não der para trás, eles não vão sair. Então, calma, eu tô vendo muito torcedor tratando o Yuri Alberto como carta fora do baralho. Não é a situação. E agora, vocês não estão ouvindo da minha boca, estão ouvindo aí do próprio Yuri Alberto. Em cima do que o Silvestre disse, o Corinthians pode perder os dois. Sim, pode perder o Memphis e o Yuri. Mas vem cá, o Corinthians já está sem o Memphis, né?
Sem o Memphis já tá. O Corinthians já encontrou um Esse jeito de ano- jogar sem o Memphis. Não, O Corinthians esse ano já tá sem o certo? Memphis. Inclusive com o Lingard, né? Que chegou e ocupou Tem a o vaga muito Lingard, bem. tem o Caio César, o Garro voltou a jogar, com o Bidon ao lado vindo mais de trás. Então, assim, o problema é o Yuri Alberto. Aquela posição, sim, é difícil de encontrar. O Yuri Alberto, se sair, vai fazer muita falta. Agora, o Memphis, o Corinthians já aprendeu a jogar sem o Memphis. O Lingard já deu o recado, agora falta o Zaccaria lá, lá Se o Memphis voltar hoje, ele seria titular? Acho que não. Eu também acho que não. Ah, o Memphis seria titular, gente. É o No lugar de Memphis. quem? Ah, vai ser titular. Poxa, imagina. Gazeta Esportiva de hoje ainda tem muito mais. A gente traz declaração de Fernando Diniz sobre Neymar e também as últimas notícias de Palmeiras e São Paulo. Já. Além do Flamengo, quem também perdeu por 2-0 e deu adeus à Copa do Brasil foi o Botafogo. O time carioca foi até a Arena Condá para enfrentar a Chapecoense e viu Marcinho anotar um golaço. A Chape confirmou a vaga nas oitavas ainda no primeiro tempo com Bolasie de peixinho. E tem notícia fora de campo também do Botafogo. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou hoje o pedido de recuperação judicial da SAF do clube. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos da situação e depois traz para você. Agora, Marcelo Bazejo falando sobre um outro tema do Botafogo que também envolve o Palmeiras. O que aconteceu no desembarque do clube carioca? Vamos lá, Michele. Após a eliminação na Copa do Brasil para a Chapecoense, a principal torcida organizada do Botafogo fez um protesto aguardando a delegação no aeroporto no Rio de Janeiro. E vamos conferir como foi esse protesto no aeroporto. Vai embora, rapaz! Daí os botafoguenses furiosos e o zagueiro Barbosa foi uma das principais vítimas dessas manifestações dos torcedores organizados, muito por causa desse acerto iminente que ele já possui com o Palmeiras, só falta assinar contrato, a janela de transferência só abre no dia 20 de julho, até lá ele deve permanecer no Botafogo e ele tentou evitar sair pela porta dos fundos, como foi o caso com o Marlon Freitas, que era considerado um ídolo do Botafogo, campeão da Libertadores, mas que acabou aceitando a proposta do Palmeiras. O Barbosa disse que gostaria de disputar todos os jogos do Botafogo na Sul-Americana. No Brasileiro ele não pode, porque ele já tem 11 jogos disputados, pode jogar apenas mais um jogo, 12 jogos, porque mais do que isso ele ficaria impossibilitado de disputar o Brasileirão por outra equipe. Mas a situação segue delicada pelos lados de General Severiano e o Botafogo agora só espera a janela abrir para selar a transferência de Barbosa para o Palmeiras, viu, Michele? Tá certo, Bazejo. E aí, Alex Miller? A gente lamenta todo esse tipo de situação, mas é perfeitamente compreensível que o torcedor ferido de um clube falido praticamente, né, tem essa tristeza de ver um cara que é tão referência para eles, torcedores, irem embora e ele continuar lá. É meio que aquela coisa, sabe, de sentimento de perda, de traição, o torcedor se sente traído pelo lado passional, mas é uma coisa normal do futebol, o profissionalismo é assim, o atleta recebe uma proposta melhor, aceita, ele está fazendo até muito de se colocar à disposição para jogar, ele poderia até se preservar para não se machucar e se apresentar ao Palmeiras depois da Copa do Mundo, mas não, ele ainda está honrando a camisa do Botafogo, se esforçando dentro de campo. Bom, a grande expectativa do torcedor brasileiro hoje é sobre o quê? Já conto pra você. Eu quero dizer o seguinte, segunda-feira tem Gazeta Esportiva Especial aqui. Vocês viram? A partir das 4h40 da tarde. O programa, excepcionalmente na segunda, vai começar às 4h40 com cobertura especial direto do Rio de Janeiro, trazendo tudo sobre a convocação do técnico Carlo Ancelotti. Então a gente se encontra na segunda, 4h40 da tarde e vamos junto até às 19 horas, tá bom? Aí na sequência tem o Jornal da Gazeta. Bom, falando ainda sobre convocação do técnico Carlo Ancelotti, né? O torcedor brasileiro fica ali querendo saber, angustiado, o que vai acontecer, Neymar vai, não vai? 2 campeões mundiais com a camisa verde e amarela opinaram hoje em um evento com a presença da nossa repórter Janice de Castro. Olho na tela.
Um daqueles eventos para encher o torcedor brasileiro de saudade e esperança, há 27 dias do início da Copa do Mundo. 5 campeões mundiais de 5 Copas reunidos, cada um com uma história especial e um simbolismo enorme. E é claro que um certo assunto não poderia faltar nesse super encontro: Neymar. Ele jogou já 3 Copas lá atrás e não fez também, e quando estava bem. Hoje há uma necessidade, hoje nós temos bons jogadores, ótimos jogadores, mas você não tem o Neymar, igual o Neymar não tem, que faz há 16 anos, foi o último que o Brasil criou. E qual será a maior semelhança e diferença entre as seleções brasileiras campeãs do mundo e a atual do Ancelotti? 94 você sabia que era o time da seleção, sabia quem era a seleção brasileira. 2002 você sabia quem era a seleção brasileira também que ia jogar. Talvez hoje nós não temos essa definição, como o próprio River falou muito bem, é a definição da seleção brasileira. A semelhança é exatamente essa, a maneira com que classificou e as pessoas não acreditarem na seleção brasileira. Nós somos completamente desacreditados em 94 para a Copa do Mundo, e nós somos completamente desacreditados em 2002 para a Copa do Mundo também. E nós invertemos esse quadro. Lembrando que nesta segunda-feira, Carlo Ancelotti vai divulgar no Rio de Janeiro a tão aguardada lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo. Aguenta coração! 94 foi muito, a gente estava comentando aqui, 2002 não foi desacreditada, né? 94 foi muito desacreditada. Agora a gente vai conferir mais uma declaração do Cafu no evento de hoje. Óbvio que nós queremos que o Neymar esteja na seleção brasileira. Mas isso tudo vai depender não de nós. A nossa opinião aqui, de repente, não vai valer nada. É a opinião do treinador e tudo aquilo que ele já vem analisando de muito tempo atrás. Porque às vezes nós vamos analisar 2 ou 3 jogos, mas não é isso o suficiente para que você possa ter uma base para levar um jogador. Então, quando você me pergunta, se você fosse treinador hoje, você levaria? Eu faria exatamente o que o Ancelotti está fazendo. Dia 18, vocês vão saber qual seria a minha decisão de levar o Neymar ou não. Ficou no muro! Já já vocês comentam, menino. A gente vai voltar a falar com o Marcelo Bazzetti, depois vamos comentar todas as declarações, mas agora ele vai falar sobre o Santos. Como é que está a preparação para o Neymar jogar pelo Peixe na Neoquímica Arena? Só se fala nisso, né, Michele? O Santos recebe o Coritiba domingo às 11 da manhã na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro, um palco à altura de Neymar, porque o jogo marcará a última exibição do camisa 10 do Santos antes da convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Até alguns meses atrás, Neymar já era dado como praticamente descartado da lista do técnico Carlo Ancelotti, já que ele não teve a oportunidade de mostrar o seu trabalho ao treinador italiano na seleção brasileira. Mas ao longo das últimas semanas, o Neymar foi evoluindo fisicamente, começou a ter uma sequência de jogos, também passou a ser mais decisivo, evoluiu tecnicamente e tem muita gente já colocando ele entre os 26 convocados de Carlo Ancelotti na segunda-feira. A expectativa é gigante, o Brasil inteiro espera essa lista para saber se ele vai ou não para a Copa do Mundo, mas inegavelmente Neymar está sim muito mais próximo de ser convocado para a seleção brasileira do que já esteve em qualquer outro período desde que ele retornou ao Santos. Resta saber se ele vai ter uma atuação no domingo para sacramentar, carimbar o seu nome nessa lista, ou se o técnico Carlo Ancelotti vai frustrar as expectativas da maioria dos brasileiros, né, Mi? É isso aí. Bom, agora vamos comentar tudo. As declarações do Cafu, do Rivelino, Neymar tem que ir, não tem que ir, a lista do Ancelotti, o que vocês acham? O Cafu é muito amigo do Ancelotti, né? Também o Cafu para mim... Entregou, né? Entregou também. O Cafu para mim entregou naquela resposta, porque o Cafu deixa claro, e tem deixado claro em várias entrevistas, que ele é a favor da convocação. O Cafu tem deixado claro que ele é a favor da convocação, certo? E o Cafu nessa entrevista, ele diz que sabe qual é a decisão do Ancelotti. Ele fala claramente. Eu faria o que ele faria. Com a decisão dele. Faria o que ele vai fazer e vocês vão descobrir no dia 18. Então, assim, ele dá a entender que ele já sabe qual é a decisão do Ancelotti. Se levar ou não levar, ele vai concordar. Agora, se o Cafu diz que por ele convocaria, que ele entende e concorda com a decisão e vocês vão saber no dia 18, para mim o Cafu
contou para todo mundo que o Neymar está convocado. E nessa linha, Michele, o Cafu é amigo do Ancelotti e estava nesse evento ao lado do Tafarel, que é o preparador de goleiros da seleção brasileira. Ou seja, acha que o Tafarel é da comissão sabe? técnica. Deve saber. E quando ele fala, eu concordo com a decisão do Ancelotti, ele está dizendo o quê? Eu já sei qual é a decisão. Eu entendi diferente. Eu entendi, numa outra entrevista, ele fala assim, seja lá qual for a decisão do Ancelotti, foi pro Denilson. Eu concordo com ele, porque ele é o treinador. Ele fala assim, seja lá qual for a decisão, você tem que entender e tudo mais, é compreensível. Mas e você, Cafu? Eu levaria, ele fala, lá pro Denilson. Tá. Hoje, nessa entrevista que a Janice acompanhou, ele diz que concorda com a decisão que o Ancelotti tomou. Então que nós vamos descobrir no dia 18, pô. Para mim, o Cafu entregou que o Neymar será convocado. E assim, eu só não sei... Olha lá, dá uma olhada na enquete, porque o Bassetti... Até vou brincar com o Bassetti agora, que o Bassetti falou assim, se o Ancelotti vai frustrar a maioria. Será que a maioria quer o Neymar? A questão é a seguinte, no dia que a gente colocou essa enquete no ar, deu 77% sim, tinha que levar o Neymar. Essa enquete está no ar no site Gazeta Esportiva há mais de 10 dias e agora nós temos não 53% dos votos. Ainda assim, é bem equilibrado. Nós temos aí em outros sites também veiculados aqui na imprensa que também tem mostrado um equilíbrio muito grande ali, é quase uns 50%. O país está praticamente dividido entre levar o Neymar ou não. Eu, particularmente, não levaria. Você continua mantendo essa postura? Eu mantenho, porque o que mudou? Né? O que mudou? Eu tenho assistido aos jogos, por exemplo, o último jogo, Santos e Curitiba. Neymar, cara, qualquer jogador que tivesse feito aquela atuação, ou essas últimas, ou as atuações do Neymar do último ano e meio, alguém pediria a convocação? Mas, Salazar, é muito tempo. Uma coisa que a gente falava, Alex, é que o Neymar não tinha sequência de jogos, que ele não aguentava jogar. O Ancelotti falou essa semana para a Reuters, ele falou essa semana, para a gente convocar um jogador, a gente tem que convocar o cara que está bem tecnicamente no momento e fisicamente perfeito. Mas o Neymar não tem que ser avaliado tecnicamente, porque todos nós sabemos quem é o Neymar, o que ele pode, o que ele significa. O problema do Neymar é físico. Então, se na cabeça do Ancelotti o critério para levar o Neymar é só físico, nesse aspecto ele está perfeito. Porque ele está jogando todos os jogos 100%. Não, peraí. Na sequência... avaliar o aspecto físico não é entrar em campo. Mas ele está correndo, pô. Ele está correndo. Você viu o Santos e Recoleta? O assunto, a gente continua já com esse assunto. Bom, o técnico Fernando Diniz também falou a respeito de Neymar. Vamos ver. Eu acho que vai convocar e certamente eu levaria. Eu acho que o Neymar a gente não pode abrir mão de um jogador desse tamanho e com a genialidade que ele possui. É um dos maiores jogadores que o futebol brasileiro produziu, na minha opinião. Então, a gente espera que ele conte, mas assim, a gente tem que respeitar a decisão que for tomada. Mas eu acho que ele vai convocar e eu certamente o convocaria. Olha! O Neymar deve ser convocado por causa das lesões, né? Militão, Rodrigo e Estevão. Ali abriu uma lacuna. Se esses jogadores fossem, não teria espaço para o Neymar. Vai ter espaço por causa das lesões, e aí você fica muito provavelmente entre o Andrei ou o Neymar. João Pedro também está balançando. O João Pedro está balançando, mas acredito que o João Pedro brigue talvez com o Pedro do Flamengo. Pode ser. Agora, o Andrei e o João Pedro são os dois que estão perigando. E me parece que nessa briga, Neymar ou Andrei, o Neymar vai acabar prevalecendo muito por causa das lesões dos outros jogadores que abriu um espaço para o Neymar. Segunda-feira, 16h40, 20 para 5 da tarde, o Gazeta Esportiva vai começar, edição especial. Eu, Osmar Garrafa e Alex Miller aqui de São Paulo, Marina Buffon, Miller, o nosso tetracampeão, e o jornalista Mauro Galvão, o ex-jogador Mauro Galvão, fazendo toda a cobertura para a gente aqui a respeito da convocação do técnico Carlo Ancelotti. Gente, vai estar bom demais. Segunda-feira, 20 para 5 da tarde. Combinado? Eu estarei em Santos, ao vivo. Você vai estar na cola do Neymar? Vou estar na cola do Neymar para ver se a gente pega as reações, inclusive, da cidade de Santos. Será que ele sabe já ou não? Não sabe. Não sabe nada. Aliás, a informação é que na CBF absolutamente ninguém sabe. Ninguém sabe. Domingo, 9 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate também, com todo o esquenta. José Roberto Guimarães. O José Calil também vai estar no Mesa Redonda. Tá certo? Pessoal, um beijo para vocês. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau.